Ei, gente linda que me segue. Ei, também quem não me segue e pode conseguir. Bem-vindo, bem-vinda. Antes de mais nada, eu quero fazer aquele pedido. Não deixem de me curtir, não deixem de divulgar o canal. Isso é muito importante para mim. Eu preciso crescer para a gente continuar esse caminho sensacional que eu venho traçando, ok? Tendo dito isso, hoje eu vim falar um pouquinho mais de arte com vocês. Eu acho que a gente está precisando bater um papinho a esse respeito. Vamos lá? Não sai daí não, vai valer a pena. Bem, se eu disser para você, a arte está em nossa vida, está em você. De primeiro, o que é que você vai pensar? Com certeza vai vir à sua cabeça um museu, ou talvez um quadro famoso, aquela, né, nossa super amiga Mona Lisa, ou talvez um artista famoso, quem sabe, por exemplo, o pai da Mona Lisa, Leonardo da Vinci. Mas aí, se você pensar um pouquinho mais longe, você pode também lembrar de um vestido que era igualzinho a um quadro que você já tinha visto e que esse mesmo quadro que estava no vestido, você viu outro dia lá na farmácia, produto de beleza. Pensando mais um pouco, você fala, não, mas também tem aquelas cadeiras que eu vi naquela loja de coisas para casa, que tem imagens de quadros da pop art estampadas. Mas eu queria ir mais longe. Geralmente, as pessoas avaliam a arte pela aparência, ou talvez pelos seus valores. Mas o que é que está por trás das aparências? Vocês já pensaram nisso? Olha só, eu te mostro um quadro de um artista holandês, Theo van Doesburg. Contracomposição com dissonâncias, 16, de 1925. E aí você me diz, ah, professora, e esses quadrados? O que está por trás desses quadrados? E aí eu te mostro um Joseph Albers e você me diz, ainda são quadrados. É só forma geométrica e cor, né? E se eu te mostrar esse símbolo que nos é tão familiar? Lembram desse símbolo? Sabem a que ele se refere? Se você pensar bem, é só forma e cor também. E a gente não questiona a mestria técnica de quem o fez, porque não é arte. Mas lá nos quadrados a gente fala, ah, isso é só quadrado, eu também faço. Será que isso é arte? Muito fácil. Por que isso é arte? Né? Sendo assim, vamos analisar por um outro caminho. Olha bem a história dessa logo. Para início de conversa, a gente já sabe que essa logo é da Shell. E aí eu conto para vocês que Shell quer dizer concha em inglês. Então é a logo da marca Concha, Shell. Então ela foi criada em 1900, início do século 20. E Shell, concha, concha, Shell, a gente pode perceber que num primeiro momento ela vai ter aparência de concha. Ela tenta retratar uma concha naturalisticamente, realisticamente, ou seja, igual é a realidade. E aí, se a gente for observando a evolução da logo, ela mudou em 1904, depois mudou em 1909, 1930. E a gente percebe que até 1930 o designer teve a intenção de mostrar que era uma concha, cada vez mais realisticamente, cada vez mais tentando ser uma cópia da natureza. A partir de 1948, apesar da forma ainda ser realista, a gente percebe que o designer colocou cor, e cores de muito contraste, vermelho e amarelo. E ainda precisou da palavra, do nome, para fixar a marca, Shell. Mas ainda é realista. A gente ainda vê lá o desejo de uma concha. A
A partir de 1955, ele começa a abstrair, ele começa a deixar para lá o real, o concreto e interpreta a forma. A gente pode perceber que a concha de 1955 ela está mais resumida na sua forma, ele já não tem preocupações ali de volume e ela está mais em linha de contorno. A cor continua e o nome vai para vermelho, para mais chamativo ainda. O vermelho vai mais para o nome e para o contorno. A partir de 1971 ele assume a forma. Aí a gente percebe que a forma é plana, é desenhada em linha de contorno, assumida, e ali a gente tem forma e cor. Inclusive tirou o nome de dentro da concha, né, e colocou ele embaixo. Só muda de 71 para 95 o tom do vermelho. E em 1999 ela é tão forte como forma e cor que o designer abre mão, inclusive, do nome. Fica só a forma e a cor de uma concha interpretada, da abstração de uma concha. E talvez muitas pessoas que não saibam que shell quer dizer concha, nem façam essa relação. Porque se a gente nunca tivesse ouvido falar em shell, posto de gasolina, concha, se a gente olhasse essa forma, num primeiro momento ele ia ser só forma e cor. Talvez depois de observar e pensar um pouco, se ele fizesse a ligação com a concha, realmente. Mas num primeiro momento, forma e cor. Mas o que a gente não leva em consideração é que para essa logo chegar nesse ponto de desprendimento do real, de resumo da forma, de interpretação da forma, foi necessário que antes, na arte, fizessem isso. Foi dos Theo van Doesburg, Mondrians, antes até Picassos e mais antes ainda Cézannes da vida, que saiu isso, que eles tomaram esse caminho e evoluíram para perceber que pode ser só forma e cor, e que só forma e cor tem força de expressão. Mas teve um caminho longo, né? Um caminho que culminou nisso. Mas vem de século XIX. Mas será que eu já consegui te convencer? Será que você já está convencido de que a arte está em tudo, inclusive em você? Vou seguir adiante com outro exemplo. Bem, observe essa embalagem de um tônico. Essa embalagem é da primeira década do século XX. Qual é a imagem que a gente vê na embalagem? São Jorge matando o dragão. Qual é o produto? Tônico. Tônico é para, te dar energia, força, biotônico, As mães dão para as crianças ficarem fortes. Olha a ideia que ele quer passar. São Jorge, forte, poderoso, conseguiu matar o dragão. Então a gente tem uma ideia literal, que literalmente tônico é para ficar forte, então eu ponho uma imagem de uma pessoa forte matando um dragão. E a imagem é realista. Olha como é que o designer tentou retratar realisticamente o São Jorge matando o dragão. Realisticamente, então, com preocupações de espaço, de volume, sombra, luz, tudo ali, para representar o melhor possível, o mais realisticamente possível. Agora observe esse outro exemplo de outra embalagem, também do início do século XX. É um biscoito champanhe. Biscoito champanhe, aquela bebida chique, sofisticada. Então, para passar que o biscoito é champanhe, chique, sofisticado, a gente tem ali uma imagem de um casal sofisticado, bem vestido, numa mesa ali tomando champanhe com muito charme e sofisticação. Então a ideia ainda é literal. Biscoito champanhe quer passar que é chique, champanhe, então põe o casal chique tomando champanhe na mesa. Mas olha como é que a imagem já é um
pouco menos realista no quesito dela ser mais resumida, mais interpretada. Ela já está um pouco mais para o desenho, para uma coisa mais de linha, mas ainda é realista. Mas essa tendência da linha de contorno, de uma coisa mais desenho, a gente pode recorrer à arte e lembrar que lá no século XIX, final do século XIX, tinha, por exemplo, um artista chamado Toulouse-Lautrec, que já trabalhava com uma linha de contorno mais assumida e com as cores mais chapadas, mais planas. Compara, por exemplo, essa imagem do Toulouse-Lautrec com a imagem do biscoito. Mas ainda não sei se vocês estão percebendo o que eu quero dizer. Isso vai ficar mais evidente num outro exemplo de uma outra embalagem, de um achocolatado, chocolatado aquele para pôr no leite, ou para fazer um bolo, um doce. Analise essa embalagem. Vamos seguir o mesmo caminho de análise das outras embalagens. Com certeza, a embalagem quer mostrar para que serve o achocolatado, e ela faz isso muito bem. Para bolos, refrescos, bebidas quentes, doces, está tudo ali. Mas olha como ele retrata esta imagem. Observe como agora a forma é ainda mais resumida. A linha de contorno, a forma mais plana, a cor chapada. Inclusive, examine como que até o brilho é retratado em linha na alça da caneca em primeiro plano. Mas é o cúmulo do resumo da forma, né? Você resume até o brilho em linha. Você interpreta o brilho. Mas na nossa cabeça, viciada no realismo como única possibilidade de retratar uma imagem, a gente já imagina como é que deveria ser essa cena, para ela ser certa. E aí, quando a gente percebe que essa forma resumida de retratar foi eficaz, a gente se esquece que lá atrás, no século XIX, teve um artista chamado Gauguin, francês, que já propunha a síntese da imagem visual, o resumo da forma. Na época foi mal visto, malquisto, chamado de selvagem pelo uso das cores, da forma simples. E se não fosse ele? A embalagem do achocolatado seria assim? E o cubismo, que assombrou a crítica em sua época, início do século XX? O próprio nome foi um xingamento, se referindo às formas geométricas como esquisitices cúbicas. Eles achavam bizarro tudo resumido em sua geometria. Agora, dá uma olhada nessa caixa de bombons com licor da década de 70. Não é tal e qual um trabalho cubista? E os artistas do século XX fazendo isso aqui para conseguir se colocar na arte, no mundo, na história. E sendo muito mal vistos. Mas até agora a gente tinha um caminho para fazer a relação entre a embalagem e o produto que ela contém e vende, né? Até agora o caminho estava lá. Biotônico, São Jorge, champanhe, casal bonito, chique, chocolate com licor, garrafinhas e taças. E aí ia. E nesse pote de iogurte, também dos anos 70? Nesse, literalmente, só temos forma e cor, né? Mas não seria essa forma em curvas, arredondada e, portanto, mais orgânica, junto com essas cores, frutinhas, pêssego, morango, framboesa, não seriam esses os recursos utilizados para nos passar a leveza, o frescor que é próprio dos iogurtes? E aí, de repente, na arte a gente vê um trabalho dessa americana, June Harwood, e julga. Ah, não. Aí não, professora, você foi longe demais. Que é isso, essas bolotas? Eu faço isso também. Isso é arte? Qualquer um faz.
Preciso dizer para você que um está para o outro, o iogurte está para o trabalho da June, né? A cor leve, pesseguinho, moranguinho, amora, e a forma arredondada, orgânica, não são suficientes para passar o que o iogurte é? Também para isso serviu a pesquisa e o trabalho da June Harwood. Ha, ha, ha. Mas eu ainda não cansei. Eu ainda quero ir mais longe para te convencer do tanto que a arte, principalmente a que a gente critica e muitas vezes não toma como arte, está aí na sua vida, do seu ladinho, com você. Vamos para a animação. Um assunto que alcança milhões e milhões de pessoas. Tem uma série de animação que se chama Du, Dudu e Edu. É um desenho realista? Não. É resumido? É, mas aqui ainda tem um quesito. É solto, é feito, diríamos assim, no olhar de uma pessoa preconceituosa, para os corpos, falar, ah, que desenho feio, esses meninos desenhado assim, meio rabiscado. Existe uma deformação aí nessas figuras humanas, que isso? Mas esse desenho mais solto, às vezes até deformando a imagem, o que que faz? Os torna mais expressivos, mais personificados. E esse caminho também foi longo, viu, gente? Para chegar na expressão solta, livre. Van Gogh lá atrás fazia isso. E todo mundo sabe o quanto ele sofreu e só vendeu um quadro. Ninguém gostou, não. E depois, ainda tiveram, depois dele, uns outros que seguiram esse caminho, tidos como doidos, como loucos. Mas Dudu e Edu, todo mundo gosta, né? Você pode até estar pensando, eu não gosto, nem conheço, mas eu queria dizer para vocês que a série atraiu um público de 31 milhões de lares. Foi transmitida em 120 países e muito popular tanto entre as crianças como entre os adultos. Mas o Van Gogh era doido, né? E o Kirchner não sabia desenhar, nem pintar, nem fazer nada. Era doido. E ainda dentro desse nicho da animação, a gente tem outros exemplos de sucesso com coisas bem estranhas. Olha aí os personagens da série Mansão Foster para Amigos Imaginários. Um dos personagens, talvez o mais querido, Blue, é uma forma geométrica azul com olho e boca. Aliás, bem simples. Eu fico pensando, se um professor de desenho chegasse para você e pedisse, eu gostaria que você criasse um personagem, tipo assim um mascote, pagava para ver quem é que ia ter coragem de assumir um Blue. Fazia assim, ó, tuf, tuf, boquinha e falar, toma, professor, tá pronto. Eu tenho experiência, 30 anos como professora na área de artes. Tá para existir o aluno, porque ele ia pensar, eu não vou fazer isso não. O professor vai falar que isso não é nada, que eu não fiz nada. Né? Quem que vai acatar isso como um personagem? No entanto, ele é um sucesso. E a Cocó? Que é uma ave, sei lá, se é uma galinha, com cabeça de coqueiro. Loucura total, mas também é querida. Pra vocês terem uma noção, essa série recebeu 12 prêmios num total de 35 indicações. E eu te pergunto, quem deu pilha para essa liberdade, loucura total? Dá uma olhada no Miró, artista moderno espanhol. Dá uma olhada no Paul Klee, artista suíço moderno também. E aí você pode também estar pensando, mas isso faz sucesso entre as crianças. Mas criança é tudo de bom. Criança é a pureza, é o genuíno, é o primitivo. E nesse século XX, tinha muito artista valorizando isso, buscando essa pureza e, portanto, olhando para a criança. Já diria Miró,
sobre as crianças. A mente que mergulha no surrealismo revive com exaltação a melhor parte da sua infância. E Paul Klee procurava em suas obras o que ele diria um frescor infantil. Considerava a arte das crianças como formas puras de expressão. Ou seja, tem aí nos dois um desejo assumido dessa pureza da criança. É infantil mesmo. E aí você fala, mas esse Paul Klee aí fez um trabalho de criança. Esse Miró aí fez uns rabiscos de menino de 2 anos de idade. Mas o desenho a gente gosta. Dessa loucura, dessa liberdade. E para terminar, eu não podia deixar de falar de um dos maiores vilões da arte moderna, o Urinol de Marcel Duchamp. Esse ultrapassa todos os limites do gosto. Todos. Quando essa imagem habita a minha aula, os alunos se revoltam. E acredito eu que muitos, até hoje, desacreditam dessa obra como sendo arte. Mesmo depois das minhas aulas. Mas com o que ela trabalha? Esse urinol colocado como obra de arte? Com um absurdo. Concorda? É um absurdo. Ela é o próprio absurdo. Um urinol, o lugar onde você urina, ser elevado à obra de arte? Mas aí eu te mostro esse carinha aqui, Bob Esponja, calça quadrada. Uma esponja bucha de tomar banho, de gravata, calça quadrada, que mora no fundo do mar, num abacaxi. Pois então, ambas trabalham com o absurdo. Não digo que pelo mesmo motivo, nem com a mesma intenção, mas que ambas tiram o objeto do seu lugar, significado habitual e o transportam para outro, isso lá é fato. Marcel Duchamp deu ao objeto o status de arte, assim como o criador do Bob Esponja deu vida ao objeto. E aí você vem me falar que não gosta de arte moderna, que não é arte, ou que é feia, ou que é mal feita? Você acha mesmo que você não precisa de arte? Ou que ela é só coisa de museu ou de galeria? De que você não precisa dela para viver? Vem abrir sua mente, seu olhar, sua alma, seu tudo com a arte. Vem entender, para aí poder gostar ou não. Você tem todo o direito de não gostar, de X, de Y, de Z. Mas entenda, saiba por que ela existe e qual foi o caminho que ela tomou. O caminho é importantíssimo. E tá aqui, tá tudo aí na nossa vida, se não fosse a arte. Para resolver o seu problema, olhe ali na descrição o link do meu curso de arte moderna. Muito bacana e esclarecedor. O curso é feito em módulos e é legal porque aí você pode fazer no seu tempo, né? Se você quer, você vai lá e vê o impressionismo, por exemplo, aí depois, no seu tempo, você faz o simbolismo. A minha humilde opinião é que você sempre deve seguir a linha do tempo, para você entender esse caminho, essa evolução. Ninguém dorme clássico e acorda moderno, né? Então, se puder seguir, é o melhor. Vai lá, te garanto que você vai gostar. Espero que vocês tenham entendido o meu recado e apreciado. Muito obrigada. Um beijo e até a próxima.